Quero iniciar com a saudação de um dos nossos mestres, professores de hebraico, que no nosso grupo de debate ele sempre inicia com a saudação em hebraico dizendo Shalom Ot Alehem. Shalom Ot Alehem. Quero dizer a paz a todos os amigos e amigas, aos visitantes e amigos que sempre têm nos acompanhado pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, enfim, no WhatsApp. Quero agradecer a todos pela honra que vocês sempre nos dão de compartilhar, visualizar, comentar, criticar, elogiar. Mas, indo direto ao assunto, nós viemos aqui esta feita para falarmos sobre o último acontecimento que ocorreu neste último domingo, que foi a parada gay no estado de São Paulo. Sou teólogo por formação, cientista da religião, graduando em filosofia, capelão pela Ordem dos Capelães do Brasil e, acima de tudo, sou cristão e um cidadão brasileiro. E aprendi que, como cidadão brasileiro, eu não só tenho deveres, além dos deveres, todos nós temos também os direitos. Por isso, eu quero iniciar citando o grande jurista e pensador Rui Barbosa, o mestre, onde ele dizia em uma de suas falas, em uma de suas oratórias, ele dizia mais ou menos assim: a degeneração de um povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtuamento da própria língua. Eu quero aplicar estas palavras do mestre Rui Barbosa à nossa confraria do cristianismo no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, a confraria cristã. Eu não diria não somente a confraria evangélica, mas a confraria cristã, e que neste meio já está católicos, evangélicos, espíritas, enfim, todos que são cristãos, sobre a desunião, sobre a divisão que existe entre esse determinado grupo chamado grupo dos cristãos. A LGBT é um grupo pequeno, uma confraria pequena, uma minoria, que quer amordaçar, que quer calar a boca de uma maioria neste país chamado Brasil. Mas eles são organizados e são unidos, enquanto nós vivemos nos degladiando entre nós mesmos. Então, quando ele diz que, principalmente pelo desvirtuamento da própria língua, ou seja, nenhum de nós falamos um só linguajar. Quando nós vemos grandes líderes da cristandade aqui no Brasil, das igrejas evangélicas, usar a grande mídia, a Rede Globo, a Record, o SBT, não é para ajudar os companheiros de classe, não. Outro dia, nós vimos aqui um líder da maior religião evangélica, da maior denominação evangélica do país, usar a mídia para criticar o pastor Marcos Feliciano. O que eu acho, além de um ato de desunião, é um ato de fraqueza, de falta de sabedoria. Então, pois bem, nós queremos deixar aqui registrado o nosso ato de repúdio, o nosso ato de protesto, o nosso ato de indignação e o nosso firme e deliberado propósito de protestarmos contra a pouca vergonha que os liderantes e as lideranças da LGBT, junto com seus vassalos, promoveram no último domingo. Eles promoveram anarquia, eles promoveram desrespeito, eles promoveram, vilipendiaram o direito de crença,
dos cristãos no Brasil, no Estado laico e democrático, eles simplesmente ultrajaram os objetos de fé do cristianismo, como da religião católica, ao pegar crucifixo e introduzir nas suas partes íntimas. Isto é, além de uma ofensa, uma violação à Constituição brasileira e ao Código Penal brasileiro. Observe bem, a Constituição brasileira, no seu decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro do ano de 1940, o artigo 218, ele diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, como todos nós já podemos perceber, o Estado brasileiro, mesmo sendo um Estado laico, um Estado democrático, ele é regido por leis, ele é regido pela Constituição brasileira, a Carta Magna. Ele é regido por esta carta. E acima desta carta não está o presidente da República, não estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, não estão os desembargadores, magistrados e muito menos a LGBT. A LGBT não é uma religião. A LGBT não são seres divinos. A LGBT não é uma raça. A LGBT simplesmente é uma classe, uma minoria com opções sexuais diferenciadas da normalidade. Todavia, porém, entretanto, eles não têm o direito legitimado na Constituição Federal Brasileira, em nenhum dos seus artigos constitucionais, lhes garante o direito de vilipendiar o direito de crença, de ir à praça pública para simplesmente se vestirem de pseudos cristos, de pseudo Jesus, e junto homem com homem, beijarem na boca. Eles não têm direito garantido na Constituição Federal de ir em praça pública, lá nas avenidas de São Paulo, simplesmente pegarem homossexuais e pregarem eles numa cruz para ultrajarem o objeto de fé ou sujeito de fé do cristianismo chamado Jesus Cristo. Mas eles o fizeram. E eles vivem falando de homofobia. E eu pergunto aos juristas do Brasil, eu pergunto às mentes intelectivas, eu pergunto aos intelectuais, aos acadêmicos, às pessoas que ainda têm o bom senso, que ainda gozam do seu pleno direito e sua plena saúde mental. Com qual direito, com qual razão eles têm o direito de fazer esses desmandos, essas práticas imorais que eles cometeram no último domingo na Parada Gay de São Paulo? E eles ainda vêm falar de homofobia. Desde quando, qual o boletim de ocorrência e o TCO que tramita nos tribunais e na Suprema Corte do Brasil que um pastor, que um padre, que um bispo tenha praticado crime de violência corporal e muito menos homicídio contra um homossexual nos anais da história do Código Penal e dos processos penais aqui na história do Brasil? Eu gostaria que eles me citassem pelo menos os 2 ou 3 casos onde foi que pastores e padres mataram homossexuais, espancaram homossexuais. E eles ainda vêm querer tapear a sociedade brasileira com a história de carroxa, de homofobia, da PL 122 e a sua réplica, que ainda é mais vergonhosa. Todo e qualquer discurso aqui no Brasil contra a LGBT, eles representam psicólogo que só Silas Malafaia, Marisa Lobo, parlamentar que só Marcos Feliciano, simplesmente nas esferas e nas Suprema Corte deste país. Mas eles zombam de pastores, eles pegam um crucifixo e introduzem no seu reto, no seu ânus.
Eles simplesmente beijam homem com homem e o outro vestido de Jesus Cristo, violando a fé e a crença do cristianismo no Brasil e no mundo. E contra isso, cadê os ministros do Supremo Tribunal Federal? Senhor Gilmar Mendes, Dias Toffoli e os demais colegas da Suprema Corte, onde estão os senhores? Ou os senhores pensam que os cristãos deste país são bestas, são alienados, como dizia Karl Marx? Ou pensa que eles estão mudos, cegos, surdos e mortos para esta violência que vem sendo praticada contra o cristianismo do Brasil, contra o direito de crença? Eu gostaria de saber qual seria a medida, ou qual será a medida que o Supremo Tribunal Federal, seria realmente ético, seria realmente transparente, seria realmente feito por homens e mulheres sérios de bem, imparciais, ou se está sendo também patrocinado pela Petrobras, pela Caixa, para simplesmente acobertar esses atos vergonhosos da LGBT. Outra, onde estão as grandes e ditas lideranças das igrejas evangélicas e católicas deste país? As maiores denominações, como a Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Universal, Mundial, Internacional da Graça de Deus, Presbiteriana. Onde estão essas lideranças? Estão vivendo uma vida pomposa e utópica, luxuosa, e pensando que vão ficar assim para o resto da vida? E onde estão as mentes acadêmicas brilhantes da nossa juventude, da confraria católica, da confraria espírita, da confraria evangélica no Brasil, que não estão vendo simplesmente a negligência das suas lideranças frente ao ato violento de ultrajar? Quebraram as imagens. Há uns 2 anos atrás, eles colocaram 2 imagens em posição de relacionamento sexual. A Igreja Católica ficou calada. Os líderes das maiores igrejas ficaram calados. Quando foi esse ano, eles voltaram às avenidas públicas e não somente colocaram em posição de relacionamento sexual, eles também quebraram no chão. Quando o pastor da Universal chutou a imagem da padroeira do Brasil, ele foi preso e, além de ser preso, teve que ser colocado para fora do Brasil. E agora os gays, os seus chefes, os seus caciques que estão na frente, Jean Willis, Marta Suplicy, Luciana Genro e muitos outros, Chico Alencar, porventura eles irão se manifestar repudiando esse ato vergonhoso? Porventura os gays que praticarem isso serão ao menos processados e serão detidos, serão presos? Todo mundo já sabe que não, porque este país é o país da República da Banana. Este país é a república simplesmente de quem manda é o capital. Mas venham aqui, este que vos fala, Alexandre Kennedy, Félix da Silva, cientista da religião, deixar a minha indignação, deixar marcado o meu pensamento de repúdio quanto a esta pouca vergonha. Quero também citar o artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso 5º, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Ainda no artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso de número 6, ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E onde estão os juristas cristãos e evangélicos da nação brasileira? Vão ficar tudo amordaçado? Vão incorrer no pecado da negligência, da omissão, e as lideranças ficarão cobertas pelo manto da covardia e simplesmente irão criticar o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, que porque querem aparecer na mídia? E os senhores que acusam eles de que querem Ibope, porque os senhores que não querem Ibope não fazem nada? Fica a dica. Quero terminar citando o grande mestre aqui de Alagoas e operador do direito, teólogo, licenciado em filosofia pela UFAL, que ocupou as cadeiras de matemática, química e física durante mais de 20 anos nos cursos e faculdades aqui do estado de Alagoas, o renomado conferencista Adriano Oliveira. Ele, em uma de suas falas, também manifestando o repúdio dele, essa pouca vergonha da LGBT, ele diz:
O espaço que o ativismo gay hoje está ocupando é um reflexo da libertinagem e omissão, na qual a nossa utópica e pomposa religiosidade se encontra. Já este que vos fala, ele dizendo, Adriano Oliveira, operador de direito e teólogo, já este que vos fala acredita que o fato em questão se dá pelo desvio das responsabilidades jurisdicionais e políticas da Igreja brasileira e mundial na sociedade odierna. Lembremos-nos, queridos, que além de organismo vivo, também somos organização e que, como tal, somos um complexo de norteação de um sistema e por peso de mérito independente e por peso de mérito preferimos aguardar sentados como meros espectadores espirituais do que exercermos a função de influenciadores diferenciados nesta sociedade corrompida pelo mal de ordem moral. Aí ele diz, encerro dizendo que, ainda sendo as exterioridades prontas a mascarar pensamentos hipócritas e a desmentir infelizes, continuo como sentinela, dizendo não às monstruosas sombras da homoafetividade e ao domínio dos caprichos, relaxamentos e descompromissos morais. Adriano Oliveira. Então, assim encerro a minha participação aqui, conclamando a juventude cristã, evangélicos e católicos do Brasil. Ou a gente acorda hoje, ou nós estamos criando uma república, uma prisão. Estamos criando uma prisão com coleiras prontas para ser colocada nos nossos pescoços, simplesmente patrocinada por um governo que é a favor da LGBT e da pouca vergonha que vem sendo praticada no Brasil. Quero também repudiar o dinheiro da Caixa Econômica Federal e da Petrobras, que é nosso e deveria ser aplicado em educação, saúde, segurança e infraestrutura para que não ocorresse esse desmame de desemprego que está havendo aqui no Brasil. Ele deveria ser aplicado nisso e não em patrocínio de LGBT para promover a maior anarquia, a maior piada, porque a maior piada do Brasil hoje se chama Jean Willis. Jean Willis é um palhaço, a marcha da LGBT é um picadeiro e quem acredita no Jean Willis é simplesmente uma piada. Então, pensei, logo falei. São as considerações do cientista da religião, Alexandre Kennedy Félix da Silva. Um abraço e um beijão no coração de todos e de todas.